Olá a todos, eu sou o professor Valdessi, do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Tocantins, em Palmas. E inicialmente eu gostaria de agradecer a organização pelo convite, dizer que é uma satisfação estar aqui na primeira versão online da AgroTeams e principalmente por estar também aqui falando sobre abelhas com todos vocês. Pois muito bem, hoje falarei aqui para vocês sobre os impactos da pandemia de Covid-19 na preservação da biodiversidade das abelhas nativas. Será que nós conseguimos estabelecer alguma associação, alguma relação, enfim? Para a gente entender melhor isso, faz necessário que aqui venhamos a fazer uma contextualização, né, a respeito do cenário que nós estamos vivendo. É um cenário de saúde preocupante, com várias questões aí discutíveis, né? Tem muita divergência, não há uma concordância, mas enfim, se é um caso à parte, não é a questão que nós estamos aqui hoje para tratar. Nós estamos aqui hoje para tratar com vocês das abelhas. Nós temos um trabalho lá na Universidade Federal de Tocantins com as abelhas, principalmente as abelhas nativas, né? E essas abelhas nativas, que muitos de vocês conhecem como as abelhas sem ferrão, são as abelhas originárias nossas aqui da América do Sul, América Central, que não foram trazidas por imigrantes. Elas, na verdade, têm ferrão e elas têm ferrão atrofiado. E uma biodiversidade extraordinária. Nós temos milhares de abelhas no mundo inteiro e aqui no Brasil entre 300 a 400 espécies, tá? Sem ferrão, também conhecidas como nativas ou indígenas. Muitos de vocês conhecem essas abelhas do seu dia a dia. A jataí, as urussus, né? Uma das mais famosas dela é a tiúba, a irapuá, enfim, e várias outras. Temos também abelhas, também nativas, também de nosso ambiente, que apresentam ferrão. Nós temos as abelhas das orquídeas, que têm uma coloração lindíssima, que são verdes metálicas, por exemplo, azuis. Temos as populares mamangabas, que são as xilócopas, né? O grupo de polinizadores, por exemplo, do maracujá, abelhas maiores e que possuem ferrão. Então, abelhas nativas, o conceito se mistura um pouco com abelhas sem ferrão, mas na verdade podem ter abelhas nativas com e sem ferrão. Mas vamos deixar essa discussão de lado e vamos tratar aqui abelhas nativas como as que não apresentam ferrão, né? E as abelhas como um todo, elas têm uma importância hoje reconhecida mundialmente, colocando essas abelhas, inclusive, no patamar de um animal mais importante do mundo. Isso se deve ao fato delas serem as principais responsáveis pelo evento de polinização. Evento de polinização que, além de estar diretamente relacionado com a distribuição, a propagação, a reprodução e a permanência do ambiente nativo, das matas nativas, também está associado com o potencial de produção agrícola. Muitas das plantas comercialmente exploradas em termos de produção são polinizáveis pelas abelhas, não é verdade? Então as abelhas têm essa importância na polinização e também nos seus próprios produtos. Então nós temos já bem instituído, por exemplo, no país, a cadeia produtiva do mel, a cadeia produtiva da própolis, da cera, da apitoxina, né? Mas da abelha apis mellifera, principalmente, que é a abelha com ferrão. E uma abelha exótica, trazida de outros colonizadores, primeiro colonizadores europeus, depois o Dr. Kerr trouxe para fazer algumas experiências abelhas de linhagem africana. Pois muito bem, já as abelhas nativas, elas remontam de tempos muito antigos, de eras bem anteriores, nas primeiras culturas sociais que viveram aqui, ou seja, os indígenas, por isso o nome. E essas abelhas, hoje elas estão ganhando também um espaço pela polinização, pela sua importância no ambiente e pelos seus produtos, não é verdade? Enfim, nós falaremos depois disso. Mas é necessário que para vocês entendam qual é essa relação desse Covid, desse coronavírus, com o que nós estamos falando aqui hoje, eu preciso falar alguns dados para vocês, algumas questões aí que vão servir de exemplo para que vocês entendam como é que está o cenário, do ponto de vista da biologia, do ponto de vista da biodiversidade. Pois muito bem. O que está acontecendo desde esse evento que começou lá em Wuhan, na China, para até os dias de hoje? Uma pandemia. Isso é a questão de saúde, que todos sabem, há as controvérsias aí, mas e a questão associada ao ambiente e essa pandemia? Várias nações decidiram o quê? O isolamento, a quarentena. Muitos de nós estamos vivenciando isso agora, né? Então, essa quarentena fez o quê? Ela literalmente
isolou a população da sua rotina, trancafiou, não é? Deixou na quarentena as pessoas em casa, reservadas, se cuidando. Com isso, literalmente a espécie humana saiu bem, mas diminuiu bem o fluxo nas ruas, nas cidades, nas estradas, voos, viagens, tudo suspenso. Então houve uma desocupação em massa do ambiente urbano. Houve uma desocupação em massa, o homem passou a ficar mais reservado, mais isolado. Com isso surgiu uma oportunidade no mundo de novas situações. Uma oportunidade clara que o pessoal começou a reparar é a grande diminuição dos poluentes na atmosfera, principalmente dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio, que são os dois principais gases do efeito estufa, por exemplo. E nós sabemos que as abelhas vêm sofrendo com o aquecimento global uma ameaça muito séria, uma ameaça que a continuar nessa progressão elas não sobreviverão à próxima década. Então, acaba num raciocínio bem simplório que, se formos pensar para as abelhas, o Covid, o coronavírus, tem feito obrigatoriamente o homem se isolar e com isso caíram os índices de produção, as indústrias diminuíram, o tráfego aéreo, o tráfego rodoviário, o tráfego marítimo e a poluição diminuiu. Essa poluição diminuindo teve suas consequências, não é verdade? Então, já nesta figura aqui, é uma foto satélite, uma figura de satélite fornecida pela NASA, da região de Wuhan, onde tudo começou, né, nesta pandemia, e foi obtida em janeiro e fevereiro. E essa figura, ela demonstra muito bem que no cenário de janeiro nós tínhamos essa mancha amarela com vermelho, sinalizando uma concentração grande de dióxido de nitrogênio, e em fevereiro, pouco mais de um mês depois, essa mancha desapareceu, justamente por conta da pandemia e do isolamento. Os gases na atmosfera diminuíram, tornando o ambiente um pouco mais limpo. Essa outra imagem vai mostrar o complexo do Himalaia, uma cena que não é vista há 30 anos por conta dos poluentes que encobriam essa visão. Então, dentro de 30 anos, essa é a primeira vez que essa imagem novamente pode ser vista desse conjunto de montanhas que compõem o Himalaia. Um outro exemplo interessante é o retorno da vida marinha, por exemplo, em Veneza, na Itália. Os canais despoluídos, eles atraíram a vida novamente para as cidades, né? A Baía de Guanabara tem se mostrado, saiu reportagem na mídia nacional recentemente, tem se mostrado menos poluída, com tartarugas frequentando. A região do Arpoador está com a água cristalina parecendo a região do Caribe, uma região caribenha. E os cariocas estão até, de certa forma, surpresos, porque eles não tinham visto isso há alguns anos. Enfim, o mundo está mudando. E mudando, de certa forma, nesse período de Covid presente, mudando com uma recuperação da natureza, né? Demonstrando uma recuperação da natureza graças a essa diminuição da poluição. Nesta outra imagem, nestas outras imagens, podemos notar aqui algumas partes dos canais de Veneza, na Itália, que com isolamento, além de ficarem novamente cristalinos, as águas cristalinas, a vida marinha reapareceu. A enormidade de peixes, de aves na cidade está surpreendendo. Por quê? Porque não tem mais o tráfego pesado de barcos, né? Com óleo na água, o volume de turistas, de pessoas, então a cidade ficou mais limpa, mais clara. A água, isso permitiu que a vida se aproximasse ao ambiente urbano novamente. Nesta outra figura, na verdade 4 figuras, são exemplos de diversas cidades, tanto na Ásia quanto na Europa, mostrando que a vida silvestre, do ponto de vista da vida animal, ela se aproximou novamente à cidade. Com as ruas, estradas, enfim, com o ambiente vazio, esses animais se sentiram mais seguros para criar uma nova proximidade com esse ambiente urbano, né? Então nós temos aqui o pavão, uma raposa, os macacos e aqui um javali selvagem. Todos eles frequentando, além de outros animais que voltaram a visitar as cidades, as aves, e por que não dizer os insetos. Então todos esses animais criaram novamente uma proteção, na verdade, sentiram-se novamente seguros e tornaram os ambientes urbanos locais também de visitação,
não é? Esses animais começaram a frequentar novamente as cidades, sendo que até no ambiente selvagem eles estavam escondidos, o que demonstra aí um belo exemplo, ou belos exemplos que nós estamos tendo pelo mundo, de que a vida selvagem estava ali, somente à espreita de uma oportunidade para voltar a aparecer. Então, depois de tudo isso exposto, de vários exemplos no mundo, a gente se pergunta, e esse lockdown, né, e essa parada bruta na humanidade, esse recolhimento forçado, ele está ou não salvando as abelhas? Eu diria que sim, mas eu explico, sem um alarde. Não estou aqui dizendo que o Covid é bom, porque eu não estou discutindo a questão de saúde, tá? Mas em termos da biodiversidade da abelha, ou da biodiversidade das abelhas, esse lockdown, esse isolamento, ele até que é positivo. Vou explicar. Biologicamente falando, nós estamos vendo um movimento mundial onde o homem não está tão presente mais nos seus ambientes que ele ocupa, sejam naturais, selvagens, enfim, eles estão tanto quanto recolhidos. Com essa economia, baixou a produção, até a produção agrícola, que é um setor pouco afetado, mas é afetado, né? Depende do setor, nós vamos ter commodities, nós vamos ter uma ou outra produção mais ou menos afetada, mas foi até no setor agroeconômico deu uma baixa a produção. Com isso, o homem diminuiu o seu ritmo e deu uma brecha para a natureza, e inclusive para as abelhas. Né? Um exemplo que está sendo discutido muito nas cidades, já tem exemplos europeus, porque a Europa já passou pela pandemia de certa forma, está atravessando já muitos países o seu final, né? A curva está em decréscimo, né? Está descendo, diminuindo. A Europa, na Inglaterra, nós temos já relatos de que as abelhas têm prosperado. A Apis mellifera, lá em maioria, que eles criam nas cidades. Né? Então, a Inglaterra tem relatado que as abelhas têm mostrado uma força de produção. E por quê? De maneira geral, em todo o mundo, as cidades modificaram. Por exemplo, um exemplo simples, o serviço de jardinagem, as podas tornaram-se acumuladas, tardias, e com isso deu uma brecha nas cidades para que as abelhinhas pudessem frequentar aquelas pragas, literalmente o mato que cresce na cidade que não é podado. Essas florzinhas pequenas, aqui em Palmas nós temos muitas, né? Essas florzinhas pequenas que vão brotar, tidas como até pragas dentro da cidade, que vão brotar, elas são selvagens. Elas pertencem já ao ambiente, elas são um prato cheio para as abelhas visitarem. Então as abelhas começaram a aparecer mais na cidade, começaram a ter mais recursos em termos de disponibilidade florística e com isso prosperaram. Isso é um bom exemplo, isso é um exemplo, tá? Dentro do ambiente das cidades. Os insetos, de maneira geral, com a diminuição do tráfego nas rodovias, com o uso de luz, enfim, eles começaram a encontrar ambientes mais atrativos do ponto de vista à noite nas cidades. Então, há também esses insetos voadores, uma certa invasão nos grandes centros, porque eles pararam de serem atraídos aí pelo grande fluxo de veículos. Então tem estudos também trabalhando isso, menos atropelados, né, menos insetos, enfim, de maneira geral. No que tange às abelhas, há sim um histórico de uma ocupação maior nas cidades por conta desta diminuição da interação do homem na natureza. Então veja bem, esse lockdown promove, por exemplo, a menor busca por mel. Então, onde estão os meleiros? A diminuição do desmatamento. Há controvérsia, tem gente que diz que o desmatamento começou ou não, mas tudo que está podendo protelar, ou seja, tudo que nós podemos esperar para depois da pandemia está sendo feito. E esse ritmo diminuído fez com que as abelhas encontrassem um universo mais seguro, tanto no ambiente agrícola, quanto no ambiente rural, como no ambiente urbano. Essas abelhas começaram a ter um pouco mais de liberdade para poder ocupar o ambiente. Né? Então nós temos visto isso. Criadores têm dito que as colmeias estão mais fortes, mais tranquilas, o próprio ambiente. Nós estamos atravessando, por exemplo, um período atípico de chuvas no Tocantins, em maio. O que será que isso significa? Ainda é cedo para a gente dizer. Talvez alguém vai fazer algum estudo e vai mostrar, mas no que diz respeito então à biodiversidade das abelhas, eu acho que ela neste período fica sim mais assegurada. O Covid, pensando na biodiversidade das abelhas, tem feito até bem por preservá-las, ou seja, por poupar elas da agressão do homem.
a natureza, que nós sabemos que a maior ameaça hoje às abelhas, à biodiversidade das abelhas, é a ação humana, a ação predatória humana e a ação poluidora humana. Então, se isso diminui, consequentemente a abelha vai ter um ambiente mais seguro para prosperar. Não é verdade? Então, eu disse o exemplo para vocês do mato que cresce nas cidades, na beira das estradas, que não está sendo podado, isso é um terreno fértil para as abelhas. Perfeito? Lá na zona rural, o que nós temos? A diminuição da predação. Então, o homem do campo, de certa forma, lógico, não estou falando dos grandes produções, porque a questão dos venenos, eu não sei esses dados, eu imagino que não baixaram tanto. Mas a questão da vivência do dia a dia, aquele desmatamento menor, aqueles sítios de agressão, o meleiro, com certeza ele está mais resguardado, né? E quando nós vamos pensar do ponto de vista da biologia, nós também vamos pensar nessa abelha sem ferrão, nessa abelha que tem um potencial que está crescendo. O que está acontecendo paralelamente também, vocês veem no mercado, que acaba indiretamente protegendo a abelha? A valorização de seus produtos. Hoje, por exemplo, a produção de própolis, ela está demandada mais do que a produção. Isso quer dizer, o que se produz está aquém do que se necessita, do que está sendo consumido. E olha que o preço subiu, em alguns lugares mais que dobrou, a demanda está crescente, as indústrias estão se desenvolvendo, estão aumentando sua produção, não estão conseguindo suprir a demanda. E aí aparece um cenário também interessante na abelha sem ferrão, porque o própolis comercializado, em grande maioria industrial, é o própolis da Apis. O própolis das abelhas sem ferrão é pouco conhecido, mas tem um potencial enorme e eu acho que é uma oportunidade de mercado para ele começar a aparecer. E se eu tenho um produto atrativo que gera renda, ou seja, com potencial econômico de gerar renda, automaticamente isso ajudará a proteger as abelhas. Automaticamente isso irá refletir no aumento da biodiversidade das abelhas. Então, o alto preço desses produtos, eu estou falando do própolis, mas nós podemos levar em consideração também o mel, que passou a fazer parte de mais receitas das pessoas, porque é tido como um superalimento e um alimento fortificante, principalmente o mel das abelhas sem ferrão, então o mercado expandiu. Tá? Eu imagino que quem é criador, aqui no Tocantins, nós temos uma luta antiga, mas enfim, quem é criador, talvez tenha visto essa demanda maior, essa demanda crescente. Tá? E é graças a esse momento de pandemia que estamos vivendo. Então é um momento oportuno e que justifica a proteção das abelhas. Um outro fato que eu posso pensar aqui também em termos do Covid é que esse isolamento nos trouxe quase que uma necessidade de nos ocuparmos. Quantos estão aqui aprendendo novas habilidades, estão fazendo cursos, estão lendo mais? E o que eu também notei recentemente, nesses 60 dias mais ou menos que estamos aí em isolamento, é uma demanda de muitas pessoas nos procurando para querer conhecer sobre as abelhas, porque estão vendo elas nos seus jardins, para querer conhecer sobre as abelhas, para saber como cria, para saber como é que pode ter uma. Então, está havendo uma demanda também por colmeias, porque essas pessoas estão interagindo mais com o seu ambiente domiciliar e com isso estão cuidando das plantas, estão vendo as abelhas, os pássaros e também estão vendo uma necessidade ou se interessado em criar as abelhas sem ferrão. Então, a venda aí, o comércio também das colmeias, né, das colônias, dos enxames, também está crescente. Então, eu imagino que isso tudo, somado, o ambiente desocupado do ponto de vista urbano, a demanda pelos seus produtos, a poluição, enfim, diminuindo, é um terreno muito fértil para o aumento da biodiversidade. Vai dar para se recuperar o que se perdeu ao longo de décadas, que é o grande desafio nosso, né? Nós estamos aqui no dia 20 de maio, nós estamos com o Dia Nacional, o Dia Mundial das Abelhas. Então, um dia a ser celebrado. E é um marco. Talvez nós tenhamos agora uma recuperação na população natural dessas abelhas, na biodiversidade, que nós não conseguimos com pesquisa, estudo, empenho nos últimos anos. Poucos meses, talvez, não sei se isso vai durar um ano, mas podem permitir uma recuperação sem precedentes da população das abelhas. O grande problema nosso é que começamos a pensar que isso é temporário. Todos nós queremos sim a cura, queremos a vacina e ela vai acontecer. Nós vamos passar por isso. E esse momento daqui a pouco fará parte da nossa história humana. Se tudo correr bem,
é isso que vai acontecer enquanto história humana. Mas e para a abelha? Se eu fosse uma abelha, aí uma analogia, me desculpe o trocadilho, a brincadeira, mas se eu fosse uma abelha, talvez eu estivesse torcendo para que isso perdurasse. Porque é o seguinte, nós estamos tendo no mundo inteiro, e as abelhas como envolvidas nesse ambiente, totalmente inteiradas nesse ambiente mundial, natural, meio ambiente, elas sabem. A natureza em si não está achando ruim. Eu penso que a natureza está achando muito bom o homem estar fora da sua interação com ela, o homem estar resguardado. Eu não vejo um motivo que justifique a permanência do homem no planeta. Isso é uma opinião minha. É controvérsia, pode gerar uma polêmica, não é essa a minha ideia. Então, eu imagino que a abelha em si, ela possa estar, de certa forma, pensando que está muito bom sem a presença do homem na natureza. Está ótimo, né? Mas ele vai voltar. Então a grande pergunta que eu não posso deixar de falar é: e o futuro? Hoje todo mundo está pensando como raça e o futuro. Nós vamos ter vacina, vamos morrer quantos? Não. Eu estou pensando em o futuro como planeta. E o futuro dessas abelhas, que é o assunto que eu estou discutindo com vocês. Se o lockdown, de certa forma, está sendo bom para elas, e o futuro? E quando o homem vier? A natureza literalmente está de braços abertos para nos receber. Mas ela demonstrou agora que ela está muito bem sem nós. Mas porque nós estamos fazendo o papel errado. Então a questão, hoje aqui eu estou discutindo um evento pontual, que é o Covid e a biodiversidade, essa relação, mas o evento que nos faz pensar, nos promove a repensar um futuro é como nós retornaremos a ocupar esse ambiente. De que maneira? Eu não sei dizer, meu conhecimento é muito limitado, mas penso que nós estamos sendo forçados a pensar que esta volta, que esta retomada tenha que ser com uma consciência ambiental maior. Então, lamento mesmo por saber, olha bem, biologicamente, em termos da biodiversidade, lamento mesmo por saber que um dia o homem vai voltar nessa interação com a natureza, plena, tá? Gostaria eu que este momento, é por isso que eu estou aqui, é nosso papel, enquanto defensor aí da biodiversidade das abelhas, informar que seria muito bom que todos tivessem um pouco mais de consciência e passassem a aproveitar mais esse momento. O momento que está melhor em família, o momento que está melhor cuidando da natureza, interagindo com a natureza, vendo melhor o céu mais limpo, o ar mais puro, a água mais pura. E com isso também as abelhas. Basta ter observação e nós estamos tendo tempo para isso. Né? Além do que, as abelhas, o trabalho das abelhas é um grande exemplo. Elas têm a comunicação entre si, elas têm a ajuda mútua. As abelhas são ótimos indicadores de qualidade de ambiente e elas estão demonstrando que o nosso ambiente ainda está bom, elas estão aparecendo. Assim como os pássaros, as abelhas apareceram também nas cidades, as abelhas estão aparecendo no meio rural. Basta a gente observar. Então, quantos de nós, nas suas cidades, estávamos passando aí de carro, indo trabalhar e estávamos vendo as pessoas podando os gramados, tirando aquelas plantinhas que sabemos que aquela margaridinha, tem a dormideira, enfim, as plantinhas que nós achamos que eram pragas, mas essas plantinhas servem de alimento para as abelhas, elas estavam lá. Quantos de nós estamos vendo em quintais, começamos a observar nossas frutíferas e vemos as abelhas que estão ali? Porque nós estamos, por exemplo, numa época de combate à dengue, em muitas cidades ainda se usa, por exemplo, o Malation, que é o famoso fumacê, né? Muitas cidades não está acontecendo. A nossa preocupação é o Covid. Então, se a nossa preocupação é o Covid e não está acontecendo, a abelha não está recebendo esses venenos também. Então, a relação, se eu fosse tentar traçar pura e simplesmente num plano único a relação entre o Covid e a biodiversidade, eu diria que o Covid está sendo benéfico ao aumento da biodiversidade das abelhas. Não vai aumentar a biodiversidade, né? A conservação da biodiversidade dessas abelhas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos vários fatores. Nós também temos a falta da pesquisa, nós temos algumas coisas que acabam que impedem um pouco, tá? E me ocorreu aqui agora uma ideia também interessante. Esse isolamento, ele tem nos providenciado um desafio da mente sã. Um desafio de que
como somos humanos, evoluímos para viver em sociedade, como é que nós estamos lidando com isso? Uns melhor, outros pior, do ponto de vista de saúde mental. E aí, uma boa dica. As abelhas, a criação das abelhas sem ferrão, indiscutivelmente, na minha opinião, elas são um ótimo modelo a ser usado para terapia ocupacional, para terapia contra a ansiedade, para terapia mental. Então, ter uma caixa, zelar dessa caixa, observar o trabalho, aprender, mudar o ambiente, é terapêutico. Então, essa oportunidade do Covid pode ser uma grande oportunidade para que a gente desenvolva essa consciência ecológica, essa consciência de proteger as abelhas, essa consciência de trabalhar melhor a ideia de como vamos interagir com o meio ambiente. Imagino que se voltarmos de uma maneira melhor, teremos um ambiente melhor e talvez até provocaremos menos problemas, né? Inclusive há uma questão aí que não se sabe da origem do vírus, que pode até ser provocada por problemas ambientais. O que sabemos é, no mundo inteiro, há relatos da vida selvagem voltando. Em várias regiões do mundo o pessoal tem, inclusive recentemente foi vista, não sei se vocês têm essa notícia, mas uma abelha tida como extinta na região dos Estados Unidos, né, na América do Norte, é a carpinteira azul, uma abelha lindíssima, a abelha carpinteira azul. Essa abelha ela foi novamente vista na natureza. E era uma abelha que estava recolhida. Eu não tenho dúvidas em afirmar para vocês que se deve a exatamente essa pausa que demos ao ambiente. Então, a relação, ela existe? Acho que sim. A relação entre o Covid e a biodiversidade das abelhas. E a presença dele com a nossa retirada da interação com o ambiente foi positiva para essa permanência da biodiversidade. Diminuiu, sim, o abuso, diminuiu, sim, a degradação, né, o prejuízo para essas abelhas. Eu imagino que devagarinho elas vão acabar ocupando novamente os ambientes como estão. Mas pena, como eu disse, do futuro, é que, para as abelhas, tá? Pena é que isso não durará muito tempo. A pandemia vai passar. O que não poderia passar é essa nossa condição ecologicamente mais adequada, de poluir menos, de gastar menos, de consumir menos, de fazer menos mal à natureza. Então, a biodiversidade das abelhas, por exemplo, isso eu posso falar que é o que nós estamos pesquisando, a biodiversidade das abelhas do Tocantins, ela ainda é enorme, talvez sejamos aqui um dos estados que terão o maior número de espécies, uma diversidade muito grande, haja visto que nós já estamos com mais ou menos umas talvez 70, 80 espécies de abelhas aqui, só na região da Serra do Lajeado e na região ali do Rio Javaés. Poucos pontos, não exploramos quase nada do Tocantins e já temos essa grande quantidade de espécies identificadas, né? Então nós temos sim uma oportunidade e não podemos dar a chance, além de vencermos essa pandemia, darmos a chance para que o ambiente seja de novo destruído. Nós temos que ter essa consciência. Tá? Nessa oportunidade dentro da AgroTeams, é uma prova viva que o homem pode fazer diferença quando ele quer fazer diferença. Não é verdade? Então nós estamos tendo aqui um momento ímpar, que é um encontro virtual. Talvez poderemos até atingir mais pessoas do que presencialmente. Os negócios eu espero que se perpetuem, né, que durem e que sejam volumosos, mas a questão da situação que vivemos não é um impedimento. Nós só precisamos usar a nossa inteligência para o bem. Tá? E essa relação entre o Covid, maléfica para nós, terrível para nós, eu não tenho dúvidas que ela é muito benéfica e esse lockdown, esse isolamento, quando a gente escuta e quando a gente vai passar e está passando por algumas situações parecidas com ele, total ou parcial, a gente se incomoda, mas eu não tenho dúvidas que para as abelhas é um momento ímpar de recuperação, é um momento ímpar de paz. E com certeza elas estão aí bem felizes com a nossa ausência no ambiente. Mas nos receberão muito bem também quando decidirmos cuidar delas. Então, acho que o momento é esse. O momento é, nós temos uma possibilidade de agir bem, de agir corretamente, temos que repensar sobre isso
e aqueles que puderem ajudar ou que entenderem da causa, que o façam, tá bem? E como eu disse, nós temos produtos que vão gerar renda, nós temos as abelhas na natureza que vão fazer a polinização e garantia da nossa qualidade ambiental, do ponto de vista de aquecimento global, de florestas, matas, enfim, produção agrícola. E nós temos também a oportunidade de criá-las como modelo de pet, que é um animal de estimação, que inclusive ajuda crianças, jovens, adultos e idosos em terapias ocupacionais, em terapias também mentais. Então, pessoal, é isso. Novamente aqui na pessoa da Érica, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a todos vocês pela paciência e pela atenção, desejar a todos muita saúde e paz, que se cuidem todos, e em nome do Bitec e em nome da UFT eu agradeço a oportunidade e aqueles que precisarem de alguma ajuda com as abelhas, saber sobre nossas pesquisas, eu deixo aqui os meus contatos. Um grande abraço a todos.